Sejam bem-vindos ao Nerdologia. Eu sou o Átila, biólogo, pesquisador e minha linhagem materna é de índios sul-americanos. Hoje vamos entender como funciona a genética dos X-Men. No universo da Marvel, temos duas fontes de poderes mais comuns. Pessoas que sofrem um acidente e ganham superpoderes, que já explicamos em outro Nerdologia, e pessoas que nascem com o fator X ou gene X que conferem superpoderes ao longo da vida, os mutantes. Várias explicações já foram sugeridas para o que seria o gene X, mas vamos usar a mais precisa delas. Em Surpreendentes X-Men Volume 4, onde Dr. Hank diz corretamente que nós temos dois grupos de cromossomos, por isso somos chamados de diploides. E em seguida, diz que o gene X está no 23º cromossomo, o cromossomo X. Somos realmente diploides e temos 22 pares de cromossomos com cópias do pai e da mãe, que são numerados de 1 a 22, do maior para o menor. Além desses 44, temos dois cromossomos sexuais, que na maioria dos casos pode ser XX e determinar o sexo feminino, ou XY e determinar o sexo masculino. E é aqui que descobrimos quem manda o gene X para quem. Para começar, as mulheres podem ter até duas cópias do gene X, já que elas têm dois cromossomos X, enquanto o homem só tem um. Além disso, os pais só podem passar o gene X para as filhas, já que todo filho menino só pode ter recebido o cromossomo sexual Y do pai. Isso desmente de cara o Piro, que no primeiro filme dos X-Men diz que a culpa do Homem de Gelo ter superpoderes era do pai dele. Além disso, assim como o cabelo ruivo, provavelmente o gene X não é um gene dominante. A maioria dos ruivos tem mutações no gene que controlam o acúmulo de cor no cabelo pelo pigmento melanina. Pessoas que têm pelo menos uma cópia do gene normal acumulam o pigmento mais escuro que dá as cores de loiro a preto que chamamos de eumelanina. Em ruivos, os genes MC1R mutantes fazem com que o cabelo acumule mais faeomelanina, um pigmento mais avermelhado. Como as duas cópias do gene, tanto do pai quanto da mãe, precisam ter a mutação para acumular melanina vermelha, dizemos que ele é recessivo, o famoso gene azinho, pois some na presença de um gene normal. O que quer dizer que pais de cabelo normal podem ter filhos ruivos, se os dois pais tiverem só uma cópia do gene MC1R mutante. E o mesmo acontece com o gene X, já que pais humanos normais podem ter filhos mutantes, como a Kitty, o Professor Xavier e vários outros. Então homens mutantes precisam ter um cromossomo X mutante, que obrigatoriamente vem da mãe, e mulheres mutantes precisam ter dois cromossomos X mutantes. O que quer dizer que toda mulher mutante precisa ser nascida de um pai mutante, já que é o único tipo de cromossomo X que ele pode mandar. No caso do Bob Drake, no filme ele recebeu um cromossomo X mutante recessivo da mãe, que provavelmente tem outro X normal e por isso não tem poderes. A única exceção seria o Graydon Creed, humano normal, filho da Mística e do Dentes de Sabre, que talvez não tenha expressado seus poderes, ou recebeu um gene X com uma mutação reversa para o azar dele. Ou talvez sua combinação de poderes seja justamente o poder de ser humano. Outra questão é se eles realmente estariam criando uma nova espécie, o Homo Superior, que iria desbancar o Homo sapiens como extinguimos os Neandertais. Um ponto aqui, não temos evidência de que foram os humanos que os extinguiram. Além de tudo, nós tivemos uma boa aproximação com os Neandertais, tanto que o genoma de muitos hoje em dia tem pedaços de DNA Neandertal. Eu mesmo tenho pelo menos 3% segundo o 23andMe. E também, como estamos falando de evolução, mesmo se os mutantes de X-Men fossem outra espécie, temos que lembrar do que a evolução depende segundo o bom velhinho. Reprodução e sobrevivência diferencial. Ou seja, para suplantar os humanos, os mutantes precisariam sobreviver mais até a idade reprodutiva e ou ter mais filhos do que nós. O que traz a pergunta sobre como os genes mutantes funcionam, porque segundo a Marvel, os Celestiais plantaram há milhões de anos o gene X dentro do genoma humano, mas só bem mais adiante, milhares de anos antes de Cristo, surgiu em Sabanur, o mutante mais antigo. E mesmo assim, bem poucos mutantes surgiram depois, pelo menos pelo que sabemos, até a explosão de mutantes na segunda metade do século XX. Para de repente termos mais de 30 milhões de mutantes, se os 16 milhões que viviam em Genosha eram mais ou menos metade dos mutantes vivos. O que sugere que para tantas pessoas terem o gene mutante surgindo em sincronia ao redor do mundo em tão pouco tempo, eles não são todos descendentes de um mutante que se reproduziu mais. Na verdade, grande parte dos humanos deve ter carregado o gene X por muito da história da humanidade,
e algum fator recente despertou o gene X. Provavelmente algo que surgiu só no século XX, como a tecnologia nuclear, que já foi sugerida algumas vezes, ou o aquecimento global recente. Ou os celestiais souberam plantar uma sequência de DNA que ainda dependia de mutações para ser ativada, e só recentemente os humanos passaram pelo número de gerações suficiente. O que quer dizer que mutantes não têm uma característica genética única que os definiria como uma espécie candidata a nos substituir. Aliás, dada a diversidade entre eles mesmos, a única coisa que eles têm em comum é que são bem diferentes. Quanto a sobreviver até a idade reprodutiva, como já vimos em Genosha, no arco E de extinção e em vários futuros alternativos, sobreviver não é muito forte dos mutantes. Não se esqueça de curtir e compartilhar o vídeo, assine nosso canal para mais testes de paternidade mutante e até a próxima quinta. Mais um agradecimento ao Fábio Machado do Requeliano e ao André Soares. Esse Nerdologia foi um oferecimento da Nerd Store, onde você encontra a irada camiseta Superman Up, licenciada oficial DC Comics. Eu quero uma! Para o alto e avante! Por favor, críticas, comentários, sugestões e temas aqui embaixo e nos nossos perfis no Twitter e no Facebook.